De um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, previsto para a cúpula da ASEAN na Malásia, o presidente Lula voltou a subir o tom nesta quinta-feira durante um discurso em Jacarta, na Indonésia. Lula fez críticas ao protecionismo, a uma nova Guerra Fria e propôs que o comércio entre os dois países seja feito em moedas nacionais, como alternativa ao dólar. Indonésia e Brasil não querem uma segunda Guerra Fria. Nós queremos comércio livre. E mais ainda, tanto a Indonésia quanto o Brasil têm interesse em discutir a possibilidade de comercialização entre nós dois ser com as nossas moedas. Essa é uma coisa que nós precisamos mudar. O século XXI exige que tenhamos coragem que não tivemos no século XX. Exige que a gente mude alguma forma de agirmos comercialmente para não ficarmos dependentes de ninguém. E na mesma ocasião, o presidente Lula também confirmou que será candidato à reeleição em 2026. Eu quero lhe dizer que eu vou completar 80 anos, mas pode ter certeza que eu estou com a mesma energia de quando eu tinha 30 anos de idade. E vou disputar um quarto mandato no Brasil. Vou disputar um quarto mandato no Brasil. Então... O presidente da Indonésia falou, o quarto mandato, ele só fez assim, hein, Carlos Cauti, quando o tradutor fez a tradução ali. Bom, não é a primeira vez que o Lula disse que estaria pensando em se candidatar, né? Ele já estava flertando com a ideia, mas é a primeira vez aí que ele crava essa informação, ligou aí o modo turbo das eleições de 2026, Cauti. Pois é, desculpa. Não, eu acho que esse gesto do presidente, né, foi assim, Dios, Pela quarta vez. É que na Indonésia são acostumados a presidentes muito longos ou ditadores, né? Tipo Sukarno. Então ele já quando vê alguém que fica tempo demais no poder, já começa a se perguntar como é que vai ser essa história, porque ele se lembra como foi no passado, por muito tempo por lá, né? Mas, não, a questão do Lula, a coisa mais grave é que ele insiste em falar coisas contra o dólar, insiste nessa ideia que o dólar tem que ser arquivado poucas horas antes de encontrar o Trump. Não, assim, minha vontade de falar, então fala na cara, né? Fala na cara do Trump, não gostamos da sua moeda. Vamos ver qual vai ser a resposta, né? Não me parece um jeito mais eficiente, mais eficaz, né, de preparar um encontro diplomático tão delicado como esse que Lula deveria ter domingo com o Trump. Falando mal da moeda americana, dizendo que quer insistir em criar uma moeda dos BRICS, etc. Não é esta a forma de encontrar alguém que está aplicando um tarifaço contra o Brasil e sancionando ministros do Supremo e outros políticos para tentar reverter a situação. Mas se ele acha que essa é a melhor diplomacia possível, boa sorte. Vamos ver o que vai sair desse encontro no domingo. Quero ouvir o Consta também. Não é a primeira vez que ele fala em se candidatar e também não é a primeira vez que ele fala de uma moeda alternativa ao dólar. Agora ele sugeriu ali uma moeda nacional, moeda ou real, ou a moeda da Indonésia para realizar ali as negociações, os acordos, Consta? Pois é, quanto à candidatura, né, ele já disse várias vezes que ele só vai se candidatar se for para ganhar. Ele, para falar que vai ser candidato, é porque ele está muito confiante realmente no TSE como parceirão, né? Aquele parceirão que vai calar e perseguir todo mundo de oposição. Vamos lembrar que nas últimas eleições, sequer jornais tradicionais podiam lembrar do elo histórico do Lula com ditadores comunistas do continente, que logo depois de eleito ele recebeu com tapete vermelho no Brasil, né? Então, eu acho que ele está muito seguro, não pela popularidade, pelos programas de governo, apesar do que vem muito populismo aí, né, que vai custar uma fortuna para o Brasil, já está começando, mas ele está contando também com o TSE. Quanto ao dólar, que ele vive atacando, ele acha que o dólar foi imposto pelos Estados Unidos, né, e não uma escolha natural como moeda reserva de valor, com mais liquidez do país que é a maior potência do mundo, né? É isso que o Cauti falou, quer dizer, ele não para de alfinetar o Trump nas vésperas de um encontro. Isso me diz que ele sabe, muito mais do que a gente, que aquele encontro entre o Mauro Vieira e o Marco Rubio foi um fiasco.
e que a história da química dele com Trump em 39 segundos ali na ONU é outra baboseira. É uma ladainha que o Trump usou para massagear o ego do Lula e que a esquerda acreditou, porque é uma esquerda vira-lata. Na prática, ele já sabe que azedou, que o Trump vai cobrar aquilo que exigiu desde o início, é uma questão política e institucional, não uma questão comercial, e ele não vai ter o que entregar. Então ele já está logo ligando o dane-se, né? Ele sabe que subiu no telhado e ele vai usar isso como instrumento de campanha, né? O coitadinho do país de terceiro mundo que é subjugado, tenta colonizar, né? Os Estados Unidos tentam colonizar o Brasil e cabe a ele enfrentar com muita soberania nacional, né, a potência do imperialismo yankee. É uma baboseira, mas me diz que ele sabe que a reunião vai ser muito ruim para ele e para o Brasil. Piotr, na linha, a melhor defesa é o ataque. Já seguiu atacando o presidente Donald Trump na última semana, com essa possibilidade de encontro no próximo domingo. Piotr, em vista aí desse encontro que houve ali com Mauro Vieira, que, ao que tudo indica, não correu da melhor forma. A gente estava falando disso esses dias, né? O Consta lembrou agora, a reunião foi um horror. Essa reunião do Mauro Vieira com o secretário de Estado, Marco Rubio, foi um horror. A imprensa, como diz a Ana Paula, que é a imprensa de pompom, ficou comemorando. Mas, olha, de lá para cá o Lula só piorou o discurso, só reforçou essas bobagens todas contra os Estados Unidos. Se você está na iminência de ser convidado para o aniversário de alguém com quem você brigou, você começa a agradar, né? Você assim, pelo menos, você fica em silêncio. Ou seja, foi muito ruim. Foi muito ruim porque, muito provavelmente, juntando um monte de informações que você vai pegando aqui e ali, uma fonte aqui, outra fonte ali, quem tem a informação do meio empresarial, e óbvio que as empresas americanas também falam com a Casa Branca, as multinacionais instaladas aqui no Brasil, e também os empresários brasileiros que têm negócios lá. O que o Marco Rubio disse para o Mauro Vieira foi o seguinte: olha, podemos negociar a questão de terras raras, podemos reduzir essa tarifa, pode voltar a 10%, podemos ver a questão do etanol, vocês vão ter que melhorar a questão do etanol, podemos fazer tudo isso, desde que vocês cessem a perseguição política que vocês fazem hoje no Brasil. E não adianta vir com essa balela de que isso é um poder independente do Supremo Judiciário, porque ninguém acredita nisso, vocês são um consórcio e todo mundo já sabe dessa história. No momento em que vocês decidirem isso, pararem de perseguir, inclusive cidadãos e empresas americanas aqui em solo americano, aí tudo bem, a gente começa a conversar de todos esses assuntos. Nós sabemos todos eles, em que ponto cada um está e a gente pode negociar. Foi isso. O Mauro Vieira deve ter pegado o celular, ainda na antessala ali, já ligou para o Lula, olha, deu tudo errado. Aí o Lula, tanto que não demorou, né? O Lula já começou a piorar esse discurso. O que me parece muito claro, e o Lula fica falando essa bobagem do dólar, é que, para você ter uma ideia, só neste ano a China aumentou em 30 bilhões as reservas dela em dólar. Criar uma moeda alternativa, em tese, reduziria a importância do dólar, você perderia valor das suas reservas. A China tem 3 trilhões 322 bilhões de reservas em dólar, reservas internacionais em moeda americana. Você imagina que a China está interessada que o dólar perca valor com tudo isso guardado no cofrinho dela? Então, quer dizer, o Lula fala isso porque ele vai fazer discurso em algum desses fóruns aí da esquerda aqui, vai ser aplaudido, mas isso não é real, nem o governo brasileiro acredita nisso. E neste ano a China aumentou as reservas dela. E qualquer outro país do mundo vai fazer isso porque isso não é com essa simploriedade do Lula, que é ignorância histórica. O Consta já citou aí, o Lula não entende do que ele está falando, mas ele diz porque vai gerar. Ele está acreditando que isso vai ser levado para a eleição do ano que vem. Eu estou falando grosso com o Trump, fala fininho com a Bolívia, né? Entrega ativos brasileiros para a Bolívia. Aí o Lula não é capaz de enfrentar nada. Coisas da Petrobras, boa parte é do Brasil, né? Que parte da Petrobras é do povo brasileiro, porque o governo é o maior acionista individual da Petrobras. E ele sai falando, ele acha que isso vai ter algum lucro na eleição do ano que vem. Eu começaria a relativizar isso daí. Acho que isso já teve um boom, não sei se se sustenta, porque o governo está apostando em tanto populismo fiscal,
em tanto populismo irresponsável com uma série de bolsa aqui, bolsa ali, que não está dando mais resultado. Me permita contar rapidamente aqui uma história. Boa parte das pessoas que recebem Bolsa Família não quer ser registrada para não perder o Bolsa Família. Então, ela vive muito de bico. Esse bico, quem sustenta, quem pede para as pessoas fazerem trabalhos de encanador, não sei o que, essas coisas todas, é a classe média. A classe média hoje, estou falando do ponto de vista econômico, está achatada, está com menor poder de compra. Essa classe média não está contratando o sujeito do Bolsa Família que ganhava 3, 4, 5, 6 vezes mais do que o Bolsa Família fazendo bico, ou seja, no trabalho informal. Esse prestador de serviço está começando a reclamar do Lula. Vai chegar na eleição que vem. Eu quero passar para o Marcília, porque tem um ponto, né, Marcília? O que o Lula ganharia aí com uma possível reeleição? Porque falando aí de economia, essa bomba fiscal vai estourar, se não no ano que vem, para 2027. Aí ele pegaria tudo isso, ficaria Dilma 2, Lula 4, né? Em ruínas, um Brasil em ruínas economicamente falando. Pois é, primeiro que, assim, eu não aguento mais ouvir discurso do Lula com as palavras moeda alternativa, soberania, imperialismo americano e multilateralismo. Eu chego a duvidar se o Lula sabe o que é multilateralismo, porque ele usa isso o dia inteiro. Então são conceitos coringa, né, que ele vai apenas ali no palanque se valendo deles. Agora, realmente, o Lula vai ser para ele péssimo se ele conseguir se reeleger, porque ele está destruindo o país para o próximo governo. E eu acho que ele está fazendo isso provavelmente de caso pensado. Sabe aquela pessoa que fala assim, bom, eu vou morrer ano que vem, então vou gastar toda a minha fortuna, vou gastar todo o dinheiro hoje porque eu não sei o dia de amanhã. É disso que ele está. É disso que se trata, é isso que ele parece estar fazendo com a economia do país, e não só com a economia, mas com a estrutura, inclusive, a estrutura de segurança pública, a estrutura judicial e assim por diante. Então, para ele, o pior dos negócios é realmente se ele ganhar as eleições. Eu acho que ele aposta nisso como um cavalo, o pior cavalo, né, do páreo, e, enfim, se der certo, ele não vai saber o que fazer com a vitória. Me parece que é disso que se trata. E eu acho que nem nós saberemos o que fazer com essa vitória dele, porque o país vai estar totalmente destruído. Cauti. Não, está vendo aqui o chat, umas perguntas sobre essa questão da moeda, né? No caso da Indonésia com o Brasil. O Lula não sabe do que está falando, porque, vamos lá, vamos supor que tem a moeda, o comércio bilateral seja feito em moeda local, ou seja, o Brasil vende seu produto, recebe rupia indiana, rupia na Indonésia e vice-versa. Hoje o Brasil é superavitário com a Indonésia, né? Então, ou seja, o Brasil vai vender produto e vai ficar com essa moeda. Essa moeda se desvalorizou em 10 anos 30%. Se a gente vai ter uma moeda como reserva nossa no Banco Central que perde 30% em 10 anos. Isso é um bom negócio? Só na cabeça do Lula, né? Então, assim, não sabe do que está falando, não sabe do que... Então, antes de começar a dizer besteira, vamos ligar o cérebro ou ler alguma coisa, porque senão o efeito é esse. Fora que ele vai, se ele for eleito de novo, né? Ele falou que ele está com 80 anos, no ano que vem ele vai estar com 81 e no final do próximo mandato ele vai estar com 85, quer dizer... É até imprudente do ponto de vista etário, né? Uma pessoa, ele já está... Com a idade que ele está, ele já está um pouco falando bobagem, imagina com 85. Mas é o que chamou a atenção que em outros momentos ele dizia, olha, vai depender da minha saúde, o que eu vou fazer no ano que vem, se vou tentar uma reeleição ou não, mas... Hoje ele afirmou que seria Paula, candidato para 26. O Lula tem síndrome de palanque de sindicato. Ele não tem outra coisa para falar. Ele não tem mais nada. Pensa bem, o que o Lula mais poderia dizer? Anunciar alguma bolsa, porque aí é planejado pelo cerimonial do Palácio. E aí ele fala todas essas besteiras também. Quando ele vai lá, o que mais ele tem para dizer? O Lula não tem nenhuma relevância internacional, então ele não pode propor absolutamente nada com algum escopo teórico que seja razoável, né? Que você tenha, digamos, alguma capacidade daquilo funcionar. Ele não tem nada. Ele tem na Europa é o Macron que fala com ele por puro interesse nas questões amazônicas e tudo mais, e para emperrar o máximo que puder o acordo Mercosul-União Europeia. Só o Lula não entendeu isso. Mas, enfim, a Janja fica toda feliz quando o Macron vem, o Lula sai de mão dada, aquelas coisas todas, né, que a gente já viu. Ele não tem mais nada para dizer. Mas isso é da natureza dele. O Lula não avançou intelectualmente. Ele não criou outras coisas. Ele não. Esse é o Lula. Ele não voltou a falar de luta contra a fome? Ele não tinha acabado com a questão da fome? Voltou a falar. E agora é a Janja, a chefe do comitê contra a fome, sei lá o quê.
E se ele perder as eleições, veja, a esquerda hoje domina boa parte da mídia, domina boa parte, para não dizer toda a universidade, domina ONGs, domina toda a parte cultural, quer dizer, o Supremo domina o resto. Domina a PGR, agora quer dominar até a Defensoria Pública, no caso a Polícia Federal. Então, assim, para que o Lula quer governar no Executivo, se ele domina ou pode dominar o resto do país? Me parece, inclusive, que essas aposentadorias antecipadas que começam a surgir no STF têm exatamente essa função de aparelhar para o futuro um STF cada vez mais de esquerda. Então, o executivo é o de menos, né? Porque entra um governo alternativo ou de direita, ou seja o que for, esse governo é massacrado por toda essa estrutura cultural, inclusive, que está dominada pela esquerda. Então, o Lula, ele insiste, talvez por uma vaidade da qual ele não consegue se livrar nunca, né? Uma vaidade de palanque, como bem disse aqui o Piotto. Mas a estrutura da esquerda, independente de quem esteja no governo, ela está dominando o país e já não é de hoje.